ficou grávida de gêmeos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje se falou bastante aqui de oração. E essa palavra, ela chama a minha atenção, desperta o meu interesse por conta de uma particularidade. Que geralmente quando a gente vê na palavra do Senhor, se tratando de uma mulher que precisa e que deseja engravidar, geralmente a gente vê essa mulher se colocando na posição. A gente vê esta mulher entrando na batalha com Deus para que o Senhor venha abrir a sua madre. A gente pode encontrar na palavra do Senhor um exemplo muito grande, muito conhecido, Ana. A gente não vê Eucana orando por Ana. A gente vê Ana orando ao Senhor para que ele venha abrir a sua madre. E tantas outras mulheres que eram estéreis e que se colocaram na presença de Deus para obter de Deus esse milagre, essa bênção. E essa palavra, ela me chama a atenção por essa particularidade, porque não foi Rebeca que se colocou na presença de Deus. Não foi Rebeca que clamou a Deus, que chorou a Deus para que Deus viesse a lhe dar filhos, mas foi Isaac, o seu marido. E eu não sei se vocês também veem dessa forma, mas hoje em dia existe uma dificuldade muito grande dos homens se posicionarem em oração. Hoje, até num grupo de culto normal, a gente vê que o número de mulheres é muito mais elevado do que o de homens. Aqui a gente pode contar nos dedos o número de homens. E o número de mulheres é muito maior. E essa palavra me chama a atenção exatamente por isso. Porque não foi Rebeca que clamou ao Senhor, foi Isaac, foi o esposo. E sabe o que é que Deus, ele ministra ao meu coração? É que é necessário que os homens retornem para esse lugar de oração. É necessário que os homens, os varões, eles tomem essa posição dentro dos seus lares. Que não deixe a sua esposa orando sozinha. Que a oração não seja uma responsabilidade só da sua mulher, mas que você, como homem, se posicione em oração para clamar e buscar a Deus junto com sua esposa. E que se nós, como casal, não é um culto de casal, não é um culto de doutrina, mas é o que Deus ministra ao meu coração. Que se nós como casais, que se principalmente os varões se posicionassem mais fortemente, firmemente nessa questão de oração, irmãos, não haveria tanto fracasso dentro dos casamentos. Porque muitas vezes a gente percebe e vê mulheres guerreando pela sua casa, mulheres guerreando pela sua família. É bem certo que os homens, eles estão com a responsabilidade de trabalhar, de levar o pão para dentro de casa, e as mulheres que não trabalham, elas têm mais tempo, elas têm mais disposição para isso. Mas isso não pode de maneira alguma ser uma justificativa para você, varão, deixar e abandonar a sua vida de oração. Não pode. Você não pode abandonar a sua vida de oração. E eu quero profetizar que nesses últimos dias as mulheres não irão se levantar de madrugada sozinhas para orar, mas que os seus homens, os seus varões, os seus esposos, ao perceberem o movimento, a movimentação, vão se levantar e vão se unir à sua esposa em oração e vão guerrear juntos pela sua casa. Existe uma necessidade muito grande em que nós, como família, venhamos a buscar a Deus em oração. Porque tem sim, irmãos,
Eu não estou dizendo que é o caso aqui da igreja, mas há uma verdade que precisa ser dita, porque existem pessoas que só oram na igreja. Existem pessoas que só lêem a Bíblia na igreja, ou quando tem um culto que vai, eu vou ler aqui, pode ser que alguém me chame, me dê uma oportunidade, então eu tenho que me preparar. E a palavra do Senhor diz que Isaac, ele não orou apenas uma vez, mas ele orou insistentemente pela sua esposa. Ele orou insistentemente, porque a oração, ela não é algo que a gente faz de vez em quando. A oração não é algo que a gente faz quando dá ou quando quer. Porque na maioria das vezes a nossa carne nunca vai querer orar. A nossa carne não quer orar. E se a gente for esperar a vontade para orar, certamente nós não vamos orar mais. E a palavra do Senhor nos chama para esse lugar de oração. O Senhor nos convoca para esse lugar de oração. Eu louvo a Deus, sabe? Por esse momento aqui, por esse trabalho. Nesse horário não é comum. Porque nós estamos acostumados, irmãos, a orar, a ter culto. O culto é só à noite. É só à noite o culto. E quando eu vejo uma movimentação dessa, eu alegro, eu animo meu coração. Porque se uma empresa pode passar o dia inteiro aberto, uma empresa, se você como funcionário trabalha a noite toda numa empresa, por que a igreja não pode passar o dia aberta? Porque que é um escândalo, é um absurdo. A igreja está aberta de manhã, a igreja está aberta de tarde, a igreja está aberta de madrugada. Por quê? Eu creio que chegará o tempo, irmãos, aonde não haverá mais isso para nós, porque nós ficamos escolhendo, irmãos. Nós temos uma liberdade. O Senhor tem nos dado uma liberdade tão tremenda para adorar a Ele a todo tempo, a toda hora na rua, de fazer um culto na rua, na praça. Mas a gente escolhe qual é o horário que a gente quer adorar o Senhor. A gente fica selecionando. Não, de manhã não, porque eu não consigo acordar cedo. De tarde é porque o sol está quente. E de madrugada eu não consigo porque eu tenho que dormir cedo. Mentira! É preguiça sua, é desculpa sua. Mas eu profetizo e declaro que esses dias o Senhor irá derramar sede, irá derramar fome sobre a tua vida. E o Senhor vai despertar mulheres e homens para orar e buscar a sua face, para buscar a sua presença. De manhã é porque é cedo demais. De tarde o sol é quente. E de noite está com sono. E qual é a hora que tu vai buscar a Deus? Será que Deus vai precisar gerar uma esterilidade na tua vida? Será que Deus vai precisar fechar uma porta? Será que Deus vai precisar tocar naquilo que tu ama, naquilo que tu preza, para que tu entenda que Deus te chamou para uma batalha e tu não pode continuar dormindo? Eu trocaria a modernidade de hoje. Essa semana nós estávamos conversando estava conversando lá na oração com as irmãs. E tinha uma irmã que disse que